A literatura é a modalidade artística que tem a palavra como matéria-prima. Através da escolha de palavras e do arranjo entre elas, o escritor busca provocar um efeito estético em quem lê. Chamamos de efeito estético a impressão que o texto deixa na mente do leitor. Essa impressão é diversa, em primeira instância particular. Contudo, há uma certa regularidade nos objetivos pretendidos pelo texto, e isso se reflete em alguns termos cunhados pela teoria literária. O maravilhoso, o grotesco, o fantástico são alguns dos termos usados para tentar categorizar as sensações que se tem ao ter contato com o texto. A literatura se divide comumente em dois grandes campos: prosa e verso. Os textos em prosa são como esse que você está ouvindo, mais próximos do arranjo de palavras que se tem numa conversação ou em quaisquer textos escritos. Já a literatura em verso conta com uma sofisticação que a torna visivelmente distinta de sua irmã proseada. Rima, ritmo, efeitos sonoros, arranjos sintáticos complexos caracterizam essa maneira de fazer o texto literário. Dentro da prosa e do verso se manifestam os gêneros literários. Gêneros são formatos que um texto assume, sua forma física, composição e elementos textuais. Dentro da prosa literária moderna, os gêneros mais comuns têm sido o conto, a novela e a crônica. Mais recentemente surgiu um gênero que tem ganhado popularidade entre escritores e leitores: o microconto. No campo do verso, o cenário é tão diverso quanto. Ao longo da história, foram elaboradas diversas maneiras de se fazer o texto lírico, poema. Dentre elas, vale fazer menção ao soneto, amado pela literatura clássica e parnasiana, o haikai, uma forma típica de poesia no Oriente, e a atual estética modernista, que prima pela liberdade do vocabulário e do formato que um poema pode assumir. Uma das questões mais importantes da teoria literária é sobre a utilidade que a literatura tem. De fato, a pergunta faz sentido e é decisiva quando nos deparamos com a oportunidade de ler um texto literário qualquer. A resposta para essa questão tem mais de uma camada. A literatura registra o espírito do tempo em que foi escrita. Não só o contexto socio-histórico, como é de competência da história e sociologia, mas a psique da época, a maneira como as pessoas pensavam, seus preconceitos, suas maneiras de lidar com a realidade. Antônio Cândido, um dos maiores nomes da crítica literária, justifica a existência da literatura pelo poder que ela tem de promover o autoconhecimento e o senso crítico. Outra resposta plausível é que a literatura tem o poder de nos tirar do piloto automático, interromper a rotina e, por alguns momentos, o momento da leitura, arrebatar a mente para um lugar acima da realidade, para outras vidas, outros pontos de vista. Contudo, a principal função do texto literário é proporcionar o prazer estético, como qualquer outra forma de arte. A literatura existe para prover ao ser humano boas leituras.